lá, em 1958, um livro descreveu o mecanismo exato do que hoje, né, a ciência moderna chama de epigenética. E, ele fez isso décadas antes da biologia molecular sequer sonhar em criar esse termo. Nossa, é muito tempo antes. Décadas mesmo. Sim. Mas o detalhe mais bizarro de toda essa história não é nem essa previsão científica absurda. O que realmente desafia a nossa lógica, sabe, é que esse texto super complexo foi escrito por duas pessoas diferentes. E detalhe, simultaneamente. E separadas por uma distância enorme, né? Exatamente. Mais de 400 quilômetros de distância, sem que eles trocassem uma única palavra sobre o conteúdo durante o processo. É o tipo de fato que obriga a gente a parar tudo e recalcular o que sabemos. Porque, geralmente, quando a gente pensa numa grande descoberta sobre a biologia humana, a gente logo visualiza laboratórios estéreis, jalecos, microscópios de última geração, né? Com certeza. Placas de Petri e tudo mais. Pois é. Mas aqui a gente tem um mapa detalhadíssimo da nossa própria estrutura anatômica que simplesmente contornou todo o método científico tradicional. E, assim, para o ceticismo padrão, isso é um quebra-cabeça monumental. Ok, vamos desempacotar isso. A nossa imersão investigativa de hoje vai explorar a fundo um material impressionante. É o livro Evolução em Dois Mundos, que foi assinado pelo autor espiritual André Luiz. Isso, em 1958. E olha, eu quero deixar algo muito claro logo de cara para quem está ouvindo a gente. A nossa proposta aqui não é, debater crenças, tá? Não é promover religião ou tentar converter ninguém. A ideia é ser puramente analítico, certo? Exato. Nós vamos olhar para as fontes, para os dados que estão documentados nessa obra de um jeito fascinante. Independentemente do que quem nos ouve acredite sobre vida após a morte, a mecânica da coisa é de cair o queijo. É ver como a engrenagem do mundo invisível supostamente funciona por trás das cortinas. E para manter essa nossa lente analítica, acho que o melhor ponto de partida é justamente a metodologia da criação desse material. Porque antes da gente debater o que o texto diz, a gente precisa entender como ele foi materializado. Nossa, sim. A própria existência física desse livro, sabe, já é um mistério de detetive por si só. É um caso investigativo total. Olha só os fatos. O livro foi psicografado por 2 homens. De um lado, a gente tinha o Francisco Cândido Xavier, o Chico, que morava lá em Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais. Certo. Do outro lado, o médico Valdo Vieira, lá na cidade de Uberaba. A distância entre eles, mais de 400 quilômetros. E, vale lembrar, a gente está falando do final da década de 50. Não tinha internet. Não tinha internet, não existia celular, documento compartilhado na nuvem, WhatsApp, nada. Zero. O fluxo de produção era super fragmentado, o Chico escrevia os capítulos aos domingos, lá na cidade dele, aí o Valdo escrevia às quartas-feiras, em Uberaba. Eram capítulos alternados, sabe? Um escrevia o ímpar e o outro par. Isso, um escreveu o capítulo 1, o outro fazia o 2, o primeiro voltava no 3, sem telefone para alinhar roteiro. E quando eles pegaram os manuscritos dos 2 lados, de cidades diferentes, e colocaram em cima de uma mesa para juntar tudo, o encaixe foi perfeito. A continuidade do raciocínio, tanto anatômico quanto filosófico, fluía sem nenhum solavanco. Pensa na improbabilidade estatística disso. É como se 2 pessoas estivessem em telefones, com linhas cruzadas, ouvindo uma terceira voz ditar um tratado científico mega complexo. E anotando partes diferentes, né? Exato, sem fazer a menor ideia da frase que o outro acabou de escrever. Se a gente olhar apenas para os dados frios, se isso não for evidência de mediunidade, do que mais seria? Como 2 mentes forjariam uma fraude com esse nível de sincronia às cegas? Essa sincronia cega é o que torna tudo intrigante. E o que é fascinante aqui, do ponto de vista histórico, é que esse livro muda drasticamente o tom da série. As obras anteriores do André Luiz eram muito focadas em narrativas, né? Histórias emocionantes de resgates, dilemas, o cotidiano da vida espiritual. Tipo um romance mesmo, contando histórias. Isso. Mas esse livro de 58 dá um freio de arrumação nisso tudo.
Ele abandona a historinha e vira um verdadeiro tratado científico. Ele abre a caixa preta para mostrar como e por que a engrenagem espiritual funciona. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, lendo as fontes, a revelação que vira a nossa cabeça de cabeça para baixo, logo no comecinho, é sobre anatomia. A gente tem aquela ideia popular de filme de fantasma, de que o corpo espiritual, o perispírito, é só uma cópia meio transparente do nosso corpo físico atual, né? Sim, o pessoal imagina uma nuvenzinha com o próprio rosto. Pois é, mas o livro destrói esse mito. Mostra exatamente o contrário. Totalmente. E essa é a grande virada de chave do texto. A biologia tradicional diz que a matéria se organiza até gerar consciência. As fontes propõem um caminho inverso. É a consciência que organiza a matéria. Então o corpo espiritual existe antes. Exato. O corpo espiritual não é uma cópia fantasmagórica do corpo de carne. Ele existe muito antes. O corpo físico é que é o reflexo. Nossa, essa inversão me pegou de jeito lendo o material. Deixa eu ver se consigo usar uma analogia para quem está acompanhando a gente visualizar melhor. É tipo a construção de uma casa. O corpo espiritual não é a fumacinha que sai pela chaminé depois que a casa está pronta. Não, ele é a planta da casa. Isso! Ele é a planta arquitetônica, o molde invisível. O nosso corpo de tijolos, esse nosso corpo físico, só tem o formato que tem com o fígado no lugar certo porque a planta já ditava onde a parede ia ficar muito antes do primeiro tijolo biológico nascer. A analogia da planta arquitetônica é excelente. Só que o texto vai além, mostrando que não é uma planta estática, sabe? É um projeto super dinâmico. Como assim dinâmico? O que mais impressiona é entender quem está desenhando esse molde diariamente. E o texto é claro, a sua mente. Os pensamentos e sentimentos que a gente vive todo dia estão agora mesmo alterando a densidade desse organismo invisível. Peraí, você está me dizendo que a mente fica literalmente desenhando a planta da casa em tempo real? Todo dia? Exatamente. Se a pessoa cultiva emoções construtivas, tipo perdão, afeto, amor, esse corpo sutil muda a frequência dele. Ele fica mais leve, luminoso. Agora, se a escolha é manter ódio, inveja, estresse contínuo, esse mesmo organismo vai condensando. Fica pesado, denso. A forma física segue a gravidade dos pensamentos. Caramba! E isso traz um peso gigantesco para a hora da morte, né? Porque, seguindo essa lógica, quando a casa de tijolos cai, quando a vida biológica acaba, ninguém ganha uma planta nova em folha como um passe de mágica. Não tem prêmio no final da linha. A pessoa leva exatamente aquele veículo invisível que ela passou a vida inteira esculpindo. Faz quem tá ouvindo pensar, tipo, que corpo que aquele cara no trânsito, que tá xingando todo mundo todo dia, tá construindo para ele mesmo. É muita responsabilidade. É o fim daquela ideia de terceirizar o destino, né? A morte não transforma o caráter de ninguém do nada. Ela só tira a casca grossa e revela a arquitetura que a pessoa construiu no escuro a vida toda. Uau! E essa ideia da mente esculpindo a forma me leva para o ponto que quase me fez cair da cadeira. Voltando a 1958, o livro descreve que os pensamentos alteram o funcionamento das células físicas do corpo de carne, ligando e desligando processos. Sim, e com um detalhe técnico importantíssimo. O texto afirma que essas alterações na célula ocorrem sem modificar a estrutura básica, o código genético. A célula obedece à mente, muda o comportamento dela, mas o DNA original fica lá intacto. E a ciência só foi comprovar isso décadas depois com a epigenética. Eu fiquei chocada. Antigamente achavam que o DNA era uma sentença fechada, mas a epigenética provou que o estresse e o ambiente ligam ou desligam genes sem mudar o código. E um espírito antecipou a biologia molecular moderna em meio século. É desconcertante para os padrões convencionais. E se conectarmos isso ao quadro geral que o texto explica, fica mais claro. Ele descreve as células quase como minúsculos motores elétricos, sabe? Como pecinhas obedientes. Exato. Como pequenas bússolas magnéticas como inteligência básica. Elas reagem e se alinham cegamente aos estímulos da nossa mente. Tipo um piano. Se a gente pensar no DNA como as teclas do piano. Elas não mudam. Você nasce com aquelas teclas. Mas a mente é o pianista. Uma ótima visualização. A música que sai
seja saúde ou doença, depende de como o pianista bate nas teclas, usando as emoções. Perfeito. A mente atua como o governo central de bilhões de cidadãos microscópicos, que são as células. A química do corpo reage imediatamente à física da mente. Uma angústia profunda solta descargas magnéticas que intoxicam a célula. Já a alegria gera hormônios e enzimas de cura. O corpo é o espelho mental. Tá, mas vem cá. Se a mente é esse presidente incansável governando bilhões de células 24 horas por dia, isso deve ser muito exaustivo. O que acontece com a gente no chamado turno da noite? A hora do sono, né? A gente deita, o corpo apaga, mas a mente não desliga. Desliga. O que rola enquanto a gente dorme? Ficar acordado direto seria letal para o corpo biológico, claro. Mas as fontes mostram que o sono não é só um stand-by do cérebro. É um processo de emancipação, um desprendimento parcial do corpo espiritual. Então a planta da casa descola um pouquinho dos tijolos. Justamente. As amarras magnéticas se afrouxam um pouco e, nesse estado, a mente ganha liberdade no plano invisível. E o mais incrível é o que o livro relata sobre isso. Durante o sono físico, médicos e enfermeiros espirituais podem intervir no corpo sutil das pessoas. Espera aí. Médicos espirituais operando de noite? Sim, fazendo verdadeiros tratamentos e ajustes magnéticos enquanto o paciente de carne está roncando na cama. Nossa, isso faz a gente repensar totalmente o que é ir dormir. Imagina ir deitar com uma dor e acordar melhor porque, literalmente, você foi tratado numa clínica invisível de madrugada. Mas, deixa eu bancar a cética aqui rapidinho. Manda. Se tem clínica de graça operando à noite, por que os hospitais daqui estão cheios? Por que a gente não acorda 100% curado todo dia? Essa é a grande questão, e o texto não foge disso. Entra a lei da necessidade. Lembra que a gente falou que emoções tóxicas condensam a energia? Lembro, o corpo fica pesado. Então, muitas vezes, a doença física é o corpo drenando esse veneno mental. É um escapamento. Se o médico espiritual curar o corpo físico à força, ele tranca o veneno no corpo espiritual, o que seria muito pior a longo prazo. O tratamento noturno só acontece quando a pessoa tem merecimento e quando não vai atrapalhar essa drenagem necessária. Entendi. É como se o corpo físico fosse um filtro. Que perspectiva maluca, mas muito lógica. Limpar o filtro antes da hora quebra o motor. Exatamente. E a obra prevê que a medicina do grande futuro vai focar muito no sono. Incrível! Bom, mudando um pouco o foco, mas ainda nessa mecânica de energia. Se esse corpo espiritual se solta de noite, viaja, recebe tratamento, ele gasta energia, certo? Certo. Sofre desgaste. E quem gasta precisa repor. Uma curiosidade que eu tenho certeza que todo mundo tem. Espírito sente fome? Eles comem do lado de lá. Como se alimentam? A resposta é sim, eles se alimentam, mas de uma forma bem diferente da nossa mastigação pesada. Eles absorvem fluidos do ambiente, extraem energia da atmosfera, das águas e, olha que interessante, dos sentimentos. Sério? Sentimento tem caloria para eles. Praticamente isso. Um espírito evoluído metaboliza sentimentos puros, tipo o amor de quem está na Terra orando por ele, ou a alegria de ajudar alguém. Isso é o combustível de alta octanagem deles. Eles se nutrem de luz e magnetismo puro. Uau! Mas e quem não é evoluído? Porque no livro a gente vê espíritos desesperados de fome com o estômago roncando. Por quê, se a regra é absorver fluido? Porque a mente condiciona a realidade deles, né? Se a pessoa morre mega apegada à picanha do domingo, aos vícios e aos excessos físicos, a mente dela está viciada naquilo. O corpo espiritual reflete a mente, então ele imita a fome biológica, exigindo substâncias densas até a mente desapegar e aprender a nova regra. E se a gente leva os vícios, a gente leva os sentimentos também. E aí entra um ponto que eu achei sensacional: o amor. O amor sobrevive sem o corpo físico. Porque aqui, convenhamos, muito casamento se segura pelo contrato, pelo dinheiro ou só por aparência social. A densidade da carne é uma máscara perfeita para fingir afeto. Exato. Se a gente tira o corpo, tira a conta no banco,
O que segura um casal que não se ama de verdade do lado de lá? Isso levanta uma questão importante, porque faz uma diferença brutal entre o casamento por conveniência e o casamento por afinidade real. No mundo extrafísico narrado pelo André Luiz, a máscara cai no chão. As almas se atraem por pura ressonância magnética. O sentimento tem frequência clara, não tem como fingir. Ou seja, você não pode sorrir por educação e a pessoa achar que é amor. O magnetismo dedura na hora. Dedura na hora. Se o casal tinha uma afinidade genuína, construída na base do amor real, eles são como dois ímãs. Eles se encontram e continuam a parceria ainda mais fortes. Mas se era uma ilusão, baseada em interesse terrestre, a falta de ressonância separa eles na mesma hora. Sem precisar assinar divórcio, simplesmente a energia repele. As rotas se separam naturalmente, sem juiz nem advogado. É física pura. Tudo fica muito escancarado, né? E, cara, olhando para tudo isso, planta arquitetônica do corpo, célula obedecendo a mente por epigenética, nutrição por sentimentos, é um nível de complexidade muito alto para nossa alma simplesmente ter brotado do nada com essa tecnologia toda. Com certeza não foi do nada. De onde a gente veio, afinal? A jornada que o livro descreve é épica. Vai lá nos primórdios da Terra. O princípio inteligente, a sementinha da alma, começou estagiando nos seres mais simples possíveis, tipo vírus, bactérias, plantas nos mares primitivos. Há milhões de Há anos. milhões de anos. E foi evoluindo, reino por reino. Nos répteis, ganhou instinto. Nos mamíferos, ganhou noções de afeto e inteligência básica. Foi acumulando automatismos em incontáveis corpos diferentes, até ganhar a razão e virar o que chamamos de ser humano. É uma maratona absurda. E a conclusão genial que as fontes trazem é que Darwin explicou a evolução da carcaça do carro. Ele mostrou como o corpo biológico evoluiu e se adaptou. Mas o André Luiz explicou o motorista. A evolução da alma, né? Isso, a evolução de quem está dirigindo. E um não anula o outro. Os dois estão certíssimos e se completam de um jeito lindo. A evolução não é a obra do acaso, mas um projeto super guiado. A diferença entre um animal e um humano não é só ter cérebro maior. É o grau de maturação do princípio espiritual que anima aquilo ali. Nós somos o acúmulo de milênios de experiência. Que jornada fascinante. Infelizmente, a gente está quase estourando o tempo, mas antes de encerrar, eu quero deixar uma provocação para quem está nos acompanhando. Pensa bem nisso. Uma projeção baseada no que conversamos. Isso mesmo. Olha, se a semente da nossa alma levou milhões de anos passando por amebas e répteis só para aprender a fazer o nosso coração bater sozinho e a gente conseguir raciocinar. Muito tempo de treino. E se, como a gente viu na epigenética, os nossos pensamentos de hoje estão moldando o nosso corpo invisível do amanhã, a pergunta é: qual é o próximo estágio evolutivo que a humanidade está construindo agora, sem nem perceber, para os próximos milhões de anos? O que vem depois do Homo sapiens, né? Exatamente. Que tipo de asas a gente está criando? Que novos sentidos a gente está desenhando silenciosamente com amor ou com a raiva de hoje? Fica aí essa reflexão. Muito obrigada pela companhia incrível de vocês hoje. A gente se vê no próximo mergulho. Um abraço, pessoal. Até a próxima.